Oi de novo, gente. Vamos continuar nossas atividades da manhã com a disciplina de História. Agora nós vamos trabalhar as páginas 44, 45, 46 e 47, tá? Então vamos falar agora sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos primeiro falar qual é o contexto, tá bom? O contexto para essa revolução, gente, foi justamente os primeiros anos do governo de Vargas, o governo provisório, né, que durou até 1934. No ano de 1932, por conta dessa centralização e da elaboração de leis estar apenas na mão do presidente, os paulistas passam então a organizarem-se para reivindicar uma maior participação da população na formulação das leis, tá? Até coloquei aqui duas interrogações, que é isso que nós vamos falar agora. Quais foram as motivações, então, dos paulistas para fazerem essa revolução? Nós temos, então, duas hipóteses. A primeira era o argumento que eles utilizavam para justificar, então, a sua participação, que era uma participação popular na elaboração da formulação das leis, tendo em vista que Vargas destituiu o Congresso Nacional. Mas a outra hipótese, e a hipótese mais provável, é que os paulistas queriam um retorno ao poder, tendo em vista que a política do café com leite, na qual os paulistas tinham uma ampla vantagem, tinha sido acabada. E os paulistas eles passam então a exigir uma participação maior, porque era o maior estado da época. A gente já sabe que as eleições do Brasil, na época, eram proporcionais à população. Então, os estados que tinham a maior população tinham mais votos e os estados menores menos votos. Então, eles não consideravam justo que São Paulo, mesmo sendo o maior estado, não tivesse a participação nas escolhas a nível nacional. Então, a segunda hipótese é que eles queriam retornar ao poder e passar de novo a ter o domínio sobre a política brasileira. Assim, com essas duas justificativas, inicia-se um movimento que vai culminar, então, com, de fato, uma revolução. Porque a palavra revolução pressupõe luta armada, tá? Não luta armada, mas luta. Pressupõe ir às ruas, conflito. E é isso que vai acontecer, então. Aí nós vamos ver, então, que a partir desses dois argumentos, nós vamos ver que Vargas ele estabelece, então, o primeiro Código Civil, né? Código Eleitoral, depois que ele foi eleito. Nesse código, ele diz, então, que pela primeira vez as eleições brasileiras teriam voto feminino e voto secreto. Mas a grande reivindicação dos paulistas era a questão do seu interventor. Os paulistas queriam que o Pedro de Toledo, que era um civil e paulista, fosse, então, interventor. E Getúlio Vargas não aceitou, então, o seu nome. No dia 23 de maio de 1932, era o dia, então, do interventor paulista escolhido por Getúlio Vargas ter, então, a nomeação dos seus secretários do seu corpo administrativo. E aí, os paulistas vão às ruas e começam, então, a constituição da rebelião. Nós vamos ver que essa manifestação das ruas inicia-se no dia 23 de maio, como eu falei, na Praça da República, que fica conhecida, inclusive, como Batalha da Praça da República. E aí, porque tinha uma aglomeração, a polícia foi, então, chamada para intervir nesse movimento. E foi um violento movimento. E aí nós vamos ver que, a partir da atuação, então, dos policiais, eles acabaram, então, matando 4 jovens, que eram Mário Martins de Almeida, Euclides Maragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. E mais um quinto foi ferido, que era Orlando de Oliveira Alvarenga, e ele veio falecer depois, em agosto. E aí, por conta dessas mortes, foi criado o movimento MMDC, que eram as iniciais aí dos mortos. E aí, depois da constituição do MMDC, a revolução ela passa a ter um caráter ainda mais violento. E aí nós vamos ver que no dia 9 de julho de 1932, de fato, São Paulo declarava guerra ao restante aí do nosso país, principalmente exigindo uma constituição para ele. Por isso o nome Revolução Constitucionalista. Eles fizeram, gente, uma grande propaganda ideológica, conclamando então os paulistas a participarem dessa revolução. E aí na página 45 nós podemos ver então
alguns cartazes. O primeiro diz assim, ó: você tem dever a cumprir. Consulte o MMDC, a sua consciência. Paulista, eu já cumpri o meu papel, e você? E aí a sigla do MMDC. Aí nós temos outro aqui, ó: abaixo a ditadura. E o outro: parabéns São Paulo. Então eram cartazes que ficavam espalhados aí na cidade, tentando então chamar a população paulista a também participar dessa revolução. E aí nós vamos agora para a página 47, já caminhando aí para o fim do nosso vídeo e também entendendo quais foram os resultados que essa revolução constitucionalista trouxe. E aí, gente, claro que São Paulo declarar guerra contra o Brasil inteiro sem nenhum tipo de apoio dos estados estava enfraquecido. Além de que também os recursos que eles utilizavam para fazer essa revolução, porque como vocês sabem, qualquer revolução tem muitos gastos, era o dinheiro dos cafeicultores. E foi justamente esse recurso que faltou, pois foi justamente logo após aí a crise de 1929, lá dos Estados Unidos, mas que afetou o mundo todo, e que fez com que eles não tivessem tanto dinheiro em caixa. Então, foi uma derrota fácil. Mas o interessante a pensar é que os paulistas dizem que de fato eles perderam, e eles reconhecem a sua derrota, porém eles não perderam completamente, e vocês vão entender por quê. E aí, gente, o Exército Federal ele fez uma intervenção bem forte, inclusive utilizando aviões para conter a revolução. E aí, a rendição era inevitável. Em outubro de 1932, estava declarado, então, o fim da Revolução Constitucionalista. Depois da Revolução, os números oficiais foram: 633 paulistas foram mortos e outras 15 mil pessoas foram feridas. E aí nós vamos entender por que os paulistas perderam, mas não perderam completamente. Então, nós vamos ver que a Constituinte foi garantida, de fato. Houve, então, a Constituição ela passa, então, a ser cada vez mais popular. E aí, a questão do interventor que eles queriam, eles conseguiram. Não foi, então, Pedro de Toledo, como era o desejo inicialmente, mas foi um paulista e civil chamado de Armando de Sales Oliveira. Então, ele passa a ser aí o interventor. E aí, gente, é a famosa frase que sintetiza aí esse movimento: perdemos, mas vencemos. E aí nós vamos ver então que esse movimento ele é muito famoso, inclusive o 23 de maio em São Paulo é feriado. Nós vamos ter também aqui embaixo um obelisco para relembrar aí esse momento importante da história brasileira. E aí nós temos então aqui que tem um obelisco em São Paulo e tem escrito assim, ó: viveram pouco para morrer bem, morreram jovens para viver para sempre. Justamente porque eles queriam uma Constituição, queriam cada vez mais participação política, democracia. Então, de fato, isso é muito importante para a democracia brasileira, e não só para os paulistas, mas sim para o Brasil inteiro, tá bom? Então, desse vídeo vocês irão fazer as atividades da página 46, tá bom? Então, 43, 44 e 46, é isso? Deixa eu ver. 46 com certeza, 44 e 43. Bom, gente, tchau, tchau. Caso vocês tenham alguma dúvida, me envie aí pelo PV que a gente conversa, tá bom? Tchau, tchau.